o escritor norte-americano Wayne Dyer, você não atrai o que quer, você atrai aquilo que você é. Olá, queridas almas! Hoje nós vamos conversar sobre prosperidade e energia Yin e Yang, e como essas frequências influenciam diretamente o nosso estado energético, emocional e material. Outro dia publiquei aqui no canal uma ativação de cura voltada à prosperidade financeira e está disponível na playlist de ativações. Então já começo aqui esse vídeo contando para vocês que antes mesmo de você acessar esse conteúdo, você já está ganhando um grande presente. Uma ativação de cura relacionado aos aspectos financeiros, ok? E está lá na playlist das ativações. E por que que eu estou te contando isso aqui previamente? Porque quando eu estava, construindo, né, a ativação, no momento da conexão com as consciências superiores que orientaram os trabalhos realizados através do método Kumara, que é um caminho de transformação consciente, algo muito além da proposta inicial, que era trabalhar, né, a ativação dos aspectos de prosperidade financeira, começaram a se revelar para mim. Então não tinha como não criar um outro conteúdo e um outro momento para falar a esse respeito. Porque enquanto eu acessava os códigos da ativação, uma imagem surgiu na minha mente. E ela foi enviada diretamente do meu Atman, do meu eu superior para mim. E essa imagem, ela me falou de uma visão muito mais ampla que eu quis trazer aqui para vocês. E ela também fala sobre ações direcionadas a serem aplicadas no dia a dia em relação à prosperidade financeira. Então, se você está gostando desse tema, fique aqui comigo porque vai ter muita informação bacana para você e depois você vai poder ouvir a ativação e fazer o seu processo de cura, ok? Relato da imagem canalizada. Durante essa experiência de expansão da consciência, uma imagem simbólica se apresentou de forma clara e significativa. Surgiu em minha percepção a visão lateral da cabeça do meu yang, da minha contraparte, alma contraparte ou chama gêmea, sem a presença do corpo físico, como se a mensagem estivesse relacionada especificamente aos padrões de consciência, direção mental e percepção interior. Ele observava um rio relativamente largo, de águas claras e em constante movimento. Não eram águas agressivas ou caóticas, mas também não estavam completamente serenas, transmitindo a sensação de um fluxo vivo, dinâmico e em processo de travessia. Do outro lado do rio, às margens, havia muitas árvores, formando uma paisagem que remetia à vida, expansão, estabilidade e prosperidade orgânica. Entretanto, o elemento mais marcante da visão era a presença de um mapa fixado na lateral da cabeça dele, como se existisse ali o conhecimento necessário para atravessar aquele fluxo. A imagem transmitia simbolicamente a ideia de que o caminho da travessia já era conhecido em níveis mais profundos da consciência, ainda que essa passagem precisasse ser plenamente integrada e manifestada na experiência material. Quando você muda a forma como olha as coisas que você olha mudam. A partir dessa experiência, foi possível compreender como e por que a prosperidade está diretamente ligada ao equilíbrio interno. Dois polos importantíssimos
para o ser encarnado neste mundo dual, as polaridades Yin e Yang. E foi justamente dessa ampliação de percepção que nasceu a inspiração para este conteúdo que você vai acompanhar aqui comigo agora. Quando o campo interno entra em estados de medo, apego, controle excessivo ou sensação constante de falta, a energia naturalmente começa a se represar. E é justamente por isso que tantas pessoas, mesmo possuindo recursos, continuam vivendo emocionalmente na escassez. Em experiências meditativas e estados ampliados de percepção, um dos símbolos mais comuns relacionados à prosperidade é o rio. O rio representa o movimento da vida, representa circulação, troca, confiança, travessia, fluxo emocional e material. Águas em movimento simbolizam uma consciência que está sendo convidada a sair do estado de retenção para voltar ao estado natural de abundância energética. E existe um detalhe importante: rios excessivamente violentos representam caos emocional, enquanto águas que estão paradas representam estagnação. Já águas que fluem com movimento equilibrado demonstram um campo em processo de transformação consciente. E foi exatamente assim que este rio se apresentou para mim, em um movimento equilibrado e constante, representando um processo de transformação consciente. Em muitas experiências simbólicas ligadas à expansão da consciência, também surgem elementos ligados à travessia. O ser humano frequentemente sente que existe algo do outro lado, como se uma nova frequência de vida, ou ciclo, ou novo momento, novas experiências, pudessem surgir, porque estão aguardando essa travessia. E essa travessia fala, na maioria das vezes, de um processo interno de mudança. Por mais que as pessoas busquem sempre uma correlação de um processo externo, que algo aconteça. Por isso, árvores surgindo nas margens opostas de um rio possuem um significado profundo. As árvores simbolizam prosperidade viva, representam crescimento orgânico, raízes fortalecidas, fertilidade energética e expansão sustentada. Diferente da riqueza construída apenas pelo controle mental, a árvore simboliza uma abundância natural, conectada ao fluxo da própria vida. E nesta imagem que me foi mostrada, também foi possível ver muitas árvores do outro lado da margem. Mas um dos símbolos mais importantes dentro deste processo, desta visão que eu tive, foi o mapa. Em termos energéticos e arquetípicos, o mapa representa a direção de consciência. Ele simboliza a experiência de um caminho interno, capaz de conduzir o indivíduo através da travessia entre, neste caso, escassez e prosperidade. E quando esse símbolo aparece associado à cabeça, ao cérebro, existe uma ligação importante. E neste caso, mais ainda, porque estava relacionado a uma energia masculina, a uma energia yang. E o yang representa ação, direção, realização, movimento externo, estrutura, manifestação material, capacidade de abrir caminhos. E o yin representa receptividade, sensibilidade, magnetismo, sustentação emocional, intuição, integração energética. Portanto, o yin, ou seja, a mulher, o feminino, vendo uma imagem onde existe o masculino, com um mapa direcionando a travessia de um rio, fala muito sobre essa integralidade, essa abundância e prosperidade. O desequilíbrio entre esses dois polos, por outro lado, cria muito dos conflitos relacionados à mesma energia, a energia da prosperidade. Existem pessoas extremamente yang. Agem, trabalham, produzem e buscam resultados constantes, mas permanecem desconectados emocionalmente do fluxo da abundância. Estão fragmentados. Sabem racionalmente o caminho,
porém, continuam vivendo padrões internos de medo, culpa, rigidez ou escassez. Da mesma forma, existem pessoas muito conectadas ao Yin. Sentem profundamente o campo energético, possuem percepção intuitiva e sensibilidade espiritual, mas encontram dificuldade em estruturar materialmente aquilo que percebem internamente. A verdadeira prosperidade surge quando o Yin e o Yang entram em equilíbrio. O Yang cria a direção, assim como na imagem, e o Yin sustenta a frequência. O Yang abre caminhos e o Yin magnetiza possibilidades. O Yang conduz o movimento e o Yin permite o fluxo. Por isso, a cura da escassez não acontece apenas através do trabalho, do esforço e da corrida atrás do dinheiro. Isso aí acontece quando a visão fica concentrada, direcionada ou limitada somente ao aspecto material. Porque ela acontece também quando a consciência deixa de viver em um estado de contração e passa, novamente, a confiar no fluxo da vida, deixando o controle de lado e trazendo uma energia muito mais ampla, próspera e ilimitada para o seu campo vibracional. Muitas vezes o medo da perda faz o ser humano reter recursos, oportunidades, emoções, talentos, movimentos, trocas e experiências. Por isso é tão difícil soltar o controle e deixar o esforço, o qual foi aprendido para se conseguir a prosperidade, o dinheiro, devido a este medo de perder todas essas possibilidades. Mas a abundância natural da existência funciona através da circulação da energia. A própria vida é movimento, a respiração é fluxo, as águas fluem, o sangue circula, as estações mudam, tudo na criação opera através de troca e movimento contínuo. E nada mais significativo que a natureza para expressar a abundância. Quando a consciência aprende a atravessar o medo da falta, ela começa gradualmente a sair do estado de sobrevivência energética e entra em um estado de alinhamento. Alinhamento quando e como? Quando você muda a forma como olha para as coisas. As coisas que você olha mudam. De acordo com o escritor norte-americano Wendell Dyer, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E talvez a maior verdade espiritual sobre a abundância seja justamente essa. A prosperidade não nasce apenas daquilo que se possui, mas da capacidade de permitir que a vida volte a fluir sem aprisionamento, medo ou apego excessivo à matéria. Quando o ser humano começa a compreender o equilíbrio entre a energia yin e yang, o masculino e o feminino dentro de si, inevitavelmente essa consciência começa também a se refletir nos seus relacionamentos. Afinal, aquilo que existe internamente tende a se manifestar externamente nas dinâmicas da vida material. O masculino e o feminino deixam então de ser apenas conceitos energéticos abstratos e passam a se expressar através das atitudes, emoções, comportamentos, responsabilidades e formas de amar dentro das relações. É justamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber que os desequilíbrios afetivos, emocionais e até materiais vividos em casal frequentemente são reflexos diretos da desconexão entre essas polaridades internas, porque aquilo que não encontra harmonia na consciência dificilmente conseguirá sustentar equilíbrio na matéria. É importante compreender que essa proposta não está direcionada unicamente às conexões de almas ou aos chamados vínculos espirituais específicos de alguma forma. Ela pode ser aplicada a qualquer relacionamento conjugal, pois todo ser humano possui dentro de si as polaridades yin e yang e precisa então buscar este equilíbrio. Mesmo de forma inconsciente, os relacionamentos tendem naturalmente a tentar manifestar esse equilíbrio na fisicalidade através das experiências, desafios, trocas emocionais e dinâmicas do cotidiano. Sendo assim, o método Kumara sugere a aplicação consciente das orientações seguintes
a todos os relacionamentos conjugais, como uma forma de desenvolver maior harmonia emocional, energética e material entre o casal. Por isso que hoje estamos falando sobre prosperidade e energia Yin e Yang. A primeira e mais importante de todas as orientações que seguem é respeitar a essência de cada um, quando se está, principalmente quando se está em um relacionamento. No campo energético e espiritual, a consciência não está limitada da mesma maneira que ocorre durante a experiência encarnada no corpo físico. Porém, na fisicalidade, as polaridades passam naturalmente a exercer funções dentro das dinâmicas de vida material, limitando muitas vezes o ser a situações indesejadas ou contrárias ao seu perfil, à sua própria capacidade. Por isso, aquele que possui uma essência mais yin, normalmente encarnado em corpo feminino, embora nem sempre, tende a manifestar com maior naturalidade funções ligadas ao acolhimento, sensibilidade, percepção intuitiva, sustentação emocional, magnetismo energético e nutrição dos vínculos. Mas não se esqueçam, eu disse, essência Yin normalmente encarnada em corpo feminino, embora nem sempre. Já aquele que possui uma essência mais yang, normalmente encarnada em corpo masculino, embora nem sempre, tende a expressar com maior facilidade funções relacionadas à direção, ação, estrutura, proteção, movimento, realização material e abertura de caminhos. E aí vocês vão refletindo sobre estas palavras. Embora nem sempre. Sendo assim, para que o casal possa dividir as funções tanto de forma energética como na ação diária, e essas funções sejam exercidas de maneira saudável e próspera, é necessário primeiro observar as aptidões naturais de cada indivíduo dentro do relacionamento, respeitando suas habilidades, características e forma de expressão, sem imposição rígida, preconceitos ou tentativas de mudar o outro. Sendo assim, para que o casal possa dividir as funções, é preciso observar algumas questões muito importantes do perfil de cada um. Por isso que eu disse, é necessário ter atenção à frase, embora nem sempre, para não forçar o outro a se encaixar em normas sociais e culturais desconectadas da sua verdadeira essência. Esse é um dos pontos mais importantes a serem considerados em relacionamentos que desejam construir prosperidade e equilíbrio, pois quando Yin e Yang podem atuar em harmonia dentro de uma de suas naturezas, o fluxo tende a se organizar com mais leveza e de forma próspera. Porém, quando existe pressão constante para que ambos atuem de maneira contrária à própria essência, o relacionamento frequentemente entra em desgaste. Aos poucos começam a surgir conflitos emocionais relacionados à própria identidade de cada indivíduo, como se ambos precisassem abandonar partes naturais de si mesmos para sustentar uma dinâmica artificial de convivência. Esse movimento pode gerar cansaço físico e emocional, discussões constantes, imposições, cobranças excessivas, controle de um sobre o outro, insegurança, medo, raiva, tristeza e perda gradual da energia vital. Lembrando que as habilidades naturais do ser não são só expressas através da energia yin ou yang, do masculino ou do feminino. É importante observar as aptidões desenvolvidas pelo ser durante a sua própria vida, aquilo que aprendeu, como aprendeu, o que desenvolveu, o que gosta e o que não gosta. Com o passar do tempo, esses desequilíbrios podem se intensificar e se manifestar através de ansiedade, insônia e depressão, síndrome do pânico,
comportamentos agressivos e até mesmo doenças mais graves no corpo físico. Dentro dessas dinâmicas tóxicas que vão se manifestando à medida que não se respeita essa essência de cada ser, as feridas emocionais já existentes em cada um tendem a ser constantemente ativadas. Essas feridas normalmente se expressam através dos sentimentos e comportamentos relacionados à rejeição, abandono, traição, justiça e humilhação. Assim, o relacionamento deixa de funcionar como um campo de crescimento e passa a operar em sobrevivência emocional, criando ciclos repetitivos de sofrimento, desgaste energético e desconexão, ou seja, fragmentação do próprio ser. E um ser fragmentado não consegue se conectar à frequência elevada da prosperidade. Tudo isso e muitas outras situações que podem surgir a partir deste contexto geram desequilíbrio ao invés de harmonia. E a prosperidade só se apresenta em um campo harmônico. E esses desequilíbrios não se manifestam apenas no campo emocional do casal, mas também, como eu disse, no campo da prosperidade material. E além disso, na saúde, nos aspectos da sexualidade, nos projetos, na comunicação e em praticamente todos os setores da vida compartilhada. Por outro lado, quando existe consciência sobre essas dinâmicas e a essência de cada indivíduo é respeitada e valorizada, o casal consegue dividir funções e responsabilidades de maneira mais leve e natural, sem que isso se transforme em peso, competição ou anulação pessoal. Essas condições criam um espaço para a expansão das próprias capacidades e habilidades através da convivência equilibrada. A convivência equilibrada gera facilidade, paz, leveza e autorresponsabilidade. E essa condição construída entre o casal traz segurança para que ambos possam expressar o desejo genuíno de aprender um com o outro, permitindo que ambos desenvolvam um campo de auxílio mútuo, cooperação e crescimento consciente, sempre que necessário, sem o medo de se colocarem em situação de sobrecarga e falta de limites. Então, assim, se instala um ambiente harmônico de cooperação, liberando por completo aquele movimento de competição, controle, manipulação e sobreposição de um com o outro. Assim, o campo de harmonia se instala. E então, vocês podem juntos construir uma prosperidade relacional. E essa prosperidade, então, vai se expandindo energeticamente para todos os setores da vida, trazendo um movimento muito mais harmônico e conectado, fluido, do que fragmentado como antes. Assim, a energia da prosperidade flui, o dinheiro chega, o carinho, a atenção, o respeito e a autorresponsabilidade também. Então, eu vou finalizando aqui este conteúdo e vou pedindo a você que não se esqueça, se gostou, deixa aqui o seu like. Se está chegando agora, se inscreva e também acione o sininho. E seria muito bom que você compartilhasse esse conteúdo com alguém que você sabe que está precisando ouvir algo nesse sentido. Eu agradeço por você estar aqui comigo até nos últimos minutos desta mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!